Deseja descobrir o que é verdadeiramente insano? A maioria das pessoas dedica toda a existência a melhorar suas circunstâncias, trabalhando exaustivamente, se esforçando incansavelmente, realizando inúmeras tarefas. Contudo, permanecem desamparadas, financeiramente desestruturadas, emocionalmente fragilizadas, mentalmente exaustas. Sabe o que é ainda mais paradoxal? Elas atribuem a culpa ao mundo, às crises econômicas, às experiências da infância, à falta de fortuna. Porém, a realidade é: a chave para controlar sua vida não reside no exterior, mas sim em seu interior. E o que você ouvirá a seguir poderá causar desconforto, mas também poderá transformar tudo. Você não percebe o que está diante de seus olhos, não por cegueira física, mas por condicionamento mental. Condicionado a crer que a vida é árdua, que o sucesso é privilégio de poucos e que a felicidade plena é um enredo fantasioso. Eu também acreditava nisso. Era 1961. Eu tinha 26 anos, sem perspectivas, sem educação formal, sem rumo definido. Trabalhava em bares, em fábricas, ganhando pouco e, pior, pensando negativamente, acreditando que aquela era a minha sina. Foi quando conheci um homem chamado Ray Stanford. Ele me observou e indagou: "Bob, por que você não altera os resultados que tem obtido?" Naquele instante fiquei paralisado, porque essa ideia nunca me ocorrera. Mudar meus resultados? Era como se alguém tivesse me mostrado a porta de uma cela que sempre esteve destrancada. Eu simplesmente nunca tentara abri-la. Você já se questionou isso? Será que eu poderia modificar minha realidade? Será que mereço mais do que possuo agora? Muitos não se fazem essa pergunta, porque no fundo temem a resposta. Temem descobrir que estão vivendo muito abaixo do seu potencial. E tudo começa com a imagem que você tem de si mesmo. Você pode até ganhar na loteria, mas se sua autoimagem é de alguém em dificuldades, você retornará a essa condição. É por isso que 70% dos ganhadores de grandes prêmios de loteria tornam-se novamente desprovidos de recursos em menos de 5 anos. O mundo externo sempre reflete o que você carrega internamente. Precisei de um livro para compreender isso. Um livro simples, Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Eu o li vorazmente, como se fosse meu último alimento, e pela primeira vez comecei a reconstruir minha imagem. Não foi fácil, porque tudo ao meu redor ainda gritava que eu não era suficiente. Diga-me, quantas vezes você já sentiu que estava melhorando internamente, mas foi puxado de volta pelo ambiente, pelas pessoas ao seu redor, por sua própria mente? Isso acontece porque a imagem que você tem de si mesmo foi construída desde a infância, pelos adultos que diziam: "Isso não é para você", pelos colegas que riam quando você sonhava grande, pelas dívidas que surgiam antes do seu salário. Tudo isso foi forjando um molde, e agora você vive preso dentro dele. Mas a boa notícia: você pode romper esse molde. Pode criar uma nova imagem, uma imagem poderosa. E quando essa imagem muda, tudo muda. Quer um exemplo? Eu me via como um zelador, um indivíduo comum. Mas um dia escrevi em um papel: "Eu sou um empresário internacional. Eu sirvo pessoas em todo o mundo. Eu sou milionário." Era mentira? Naquele momento, sim. Mas sabe o que acontece quando você mente para sua mente propositalmente? Ela acredita e começa a se reorganizar para tornar aquilo realidade. Hoje, cientistas denominam isso de visualização ativa ou treinamento mental criativo. E estudos realizados pela Cleveland Clinic demonstram que o cérebro ativa os mesmos neurônios, exatamente os mesmos, ao imaginar uma ação com intensidade, quanto ao executá-la de fato. Você consegue imaginar-se ganhando mais, morando melhor, vivendo em paz? Então você pode criar isso, porque tudo começa na mente. Tudo é criado 2 vezes. Primeiro internamente, depois externamente. E então permita-me fazer uma pergunta que o provocará. Quando foi a última vez que você se considerou uma pessoa valiosa? Como alguém capaz de realizar algo extraordinário? Se você não se lembra, talvez seja a hora de reconstruir essa imagem. E não importa quantas vezes você falhou. Não importa sua idade, sua origem, seu passado.
Eu tinha 26 anos, estava em dificuldades, e em 5 anos, eu estava ganhando mais de $1 milhão por ano. Mas vou lhe contar um segredo. Eu não era uma pessoa diferente. Eu era a mesma pessoa com uma nova imagem. A imagem cria o comportamento. O comportamento cria o resultado. Se você tentar mudar o resultado sem mudar a imagem, sempre retornará ao ponto de partida. Pense comigo. Quantas vezes você já tentou fazer dieta e voltou a ganhar peso? Quantas vezes tentou economizar e voltou a se endividar? Porque você não mudou quem você acredita ser. Você está agindo contra seu condicionamento. E ele sempre vence, até você reprogramá-lo. E para isso, eu lhe dou um exercício. Faça isso por 7 dias, sem falhar. Pegue um papel. Escreva uma descrição de quem você deseja ser. Mas escreva no tempo presente, como se já fosse verdade. Algo como: eu sou disciplinado, eu acordo cedo, cuido da minha saúde, ganho dinheiro com facilidade, tenho relacionamentos saudáveis, eu sou próspero e repleto de vitalidade. Leia isso todas as manhãs em voz alta e imagine. Visualize-se vivendo essa realidade. Sinta, haja como se fosse verdade. No início você se sentirá um impostor, mas é aí que reside o poder, porque em pouco tempo isso se torna parte de você. Foi isso que eu fiz. Foi assim que eu passei de um jovem perdido, sujo de graxa, a um empresário global com negócios em Londres, Toronto, Atlanta e muitos outros lugares. Se eu conseguir, você também pode, porque o segredo não está nos outros, está em como você se vê. E quando você muda isso, o mundo inteiro se ajusta para se alinhar com a nova imagem que você decidiu carregar. Sabe o que é mais intrigante? Mesmo depois de ter conquistado tudo aquilo, o dinheiro, os negócios, as viagens, eu ainda me sentia desconectado internamente. Percebi que não bastava apenas mudar a imagem uma vez. Era preciso mantê-la viva, atualizá-la, aprofundá-la, porque o mundo ao nosso redor sempre tentará nos puxar de volta para o que é confortável, conhecido, limitado. E se você não estiver atento, a velha imagem, aquela do fracasso, do medo, da escassez, começa a retomar o controle. É por isso que tantas pessoas se sabotam. Não porque querem, mas porque ainda carregam no fundo uma identidade que diz: eu não sou bom o suficiente. Você já sentiu isso? Aquela voz sussurrando quando uma oportunidade surge: não é para mim. E se eu falhar? E se todos rirem de mim? Essas vozes não são reais, são ecos de sua velha autoimagem. Quer saber a verdade? Todo o medo que você sente hoje é medo de se tornar algo em que você ainda não acredita. Mas o universo, e eu digo isso com todo o meu coração, o universo não responde ao que você deseja, ele responde ao que você é. E você só se torna algo novo quando se permite se enxergar de forma diferente. Lembro-me como se fosse ontem, sentado em um café em Toronto, olhando para o meu reflexo na janela. Na minha mente, algo dizia: você é apenas um homem que limpa escritórios. Mas naquele instante, eu decidi contrariar isso. Decidi escrever no meu caderno: eu sou um educador. Eu ajudo pessoas ao redor do mundo a mudarem suas vidas. Escrevi isso antes de ajudar a primeira pessoa, antes de dar a primeira palestra, antes de alguém acreditar em mim. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a agir como se fosse verdade. Meu tom de voz mudou. Meus hábitos mudaram. Minhas decisões mudaram. E o mundo respondeu. Você está esperando o mundo te provar que você pode, para só então se permitir mudar. Mas é o contrário. Você precisa se ver diferente antes. Precisa se permitir acreditar antes de haver provas. A fé, não a religiosa, mas a fé interna, sempre precede a evidência. Einstein dizia: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento é limitado ao que já existe. A imaginação cria o que ainda não existe. E você é um ser criador. Você foi feito para imaginar e manifestar. Agora escute com atenção. Se você continuar se vendo da mesma forma, os próximos 5 anos de sua vida serão uma repetição dos últimos 5. E se isso o assusta, ótimo. O medo,
quando usado corretamente, é um catalisador. Ele pode ser o combustível de sua mudança. Então, a questão não é se você pode mudar sua vida. A pergunta é: você está disposto a mudar a forma como se vê? Porque o dia em que fizer isso, será o dia em que tudo começará a se mover. E esse dia pode ser hoje. Você foi programado para ser pobre. Eu sei que essa frase incomoda, talvez até irrite, mas observe bem sua vida. O que lhe ensinaram sobre dinheiro quando você era criança? Provavelmente algo como: dinheiro não cresce em árvores, rico não vai para o céu, ou é preciso trabalhar duro a vida inteira para conseguir alguma coisa. São frases como essas que se instalam em seu subconsciente como verdades absolutas. E elas moldam sem que você perceba o limite invisível que restringe sua capacidade de prosperar. Eu nasci e cresci ouvindo essas mesmas frases. Passei grande parte da minha juventude mudando de emprego em emprego, sempre mal remunerado, sempre achando que o sucesso financeiro era privilégio de algum outro tipo de pessoa. Não de alguém como eu. Não fui educado em escolas de prestígio. Não tinha nenhum diploma que impressionasse ninguém. Só que um dia, um homem apareceu na minha vida e me disse algo simples, direto: você não precisa continuar vivendo assim. Você pode mudar os resultados que está tendo. E essa frase mudou tudo. Mas não bastava querer. Eu precisei entender por que, até aquele momento, mesmo me esforçando, eu não progredia. E a resposta estava exatamente aí. Eu havia sido programado para não progredir. Você pode se esforçar ao máximo, mas se sua mente estiver condicionada à escassez, tudo o que você fizer girará em círculos. A prosperidade não é uma questão de sorte, nem de trabalho árduo. É uma questão de consciência, e isso ninguém lhe ensina. Sabe qual é a ironia? A escola o prepara por anos para conseguir um emprego, mas em nenhum momento lhe ensina a ganhar dinheiro de verdade. Não lhe ensina como o dinheiro funciona, como criar múltiplas fontes de renda, como pensar como os ricos pensam. Segundo um estudo do Champlain College Center for Financial Literacy, 80% das escolas dos Estados Unidos não oferecem nenhum tipo de educação financeira adequada. E você acha que no resto do mundo é diferente? Dinheiro é um dos únicos assuntos que, apesar de estar presente em todas as áreas de nossa vida, é tratado como tabu. Se você diz que quer ganhar muito dinheiro, o chamam de ganancioso. Se diz que quer ficar rico, dizem que você está perdendo a alma. Mas quer saber? O dinheiro apenas potencializa quem você já é. Ele não o transforma. Ele apenas amplia. E aqui vai uma verdade dura. A maior parte das pessoas que passam a vida dizendo que o dinheiro não é importante são as mesmas que vivem estressadas, doentes, infelizes, por não conseguirem pagar as contas. E isso é comprovado. Uma pesquisa da American Psychological Association revelou que o estresse financeiro é uma das principais causas de ansiedade, depressão e até doenças físicas. O dinheiro não compra felicidade, mas a falta dele compra tristeza, e compra caro. Quando comecei a ganhar mais dinheiro do que jamais imaginei ser possível, não foi porque trabalhei mais. Eu simplesmente comecei a pensar de forma diferente. Comecei a entender que eu não ia ao trabalho para ganhar dinheiro, mas para me satisfazer e servir. O dinheiro era consequência do valor que eu entregava, e quando compreendi isso, minha mente começou a operar de outro modo. Passei a estudar os hábitos das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. E sabe o que elas têm em comum? Nenhuma delas depende de uma única fonte de renda. Você já pensou sobre isso? Quantas fontes de renda você tem hoje? Uma. Talvez nenhuma ativa, além do seu trabalho. Agora pense, e se essa fonte secar amanhã? Você teria como manter sua vida? A maioria não teria. E é por isso que a segurança que você pensa ter é, na verdade, uma ilusão. Pessoas ricas, desde os tempos da Babilônia, sempre tiveram múltiplas formas de gerar riqueza. Enquanto dormem, estão ganhando. Enquanto viajam, estão ganhando. Elas não vendem tempo por dinheiro. Elas entendem que o tempo é limitado, mas as ideias não são. E por isso investem em ativos, negócios, produtos, conhecimento. Tudo aquilo que continua gerando renda mesmo quando elas não estão ativamente trabalhando. Eu comecei limpando um único escritório. Quando entendi como o dinheiro realmente funcionava,
Passei a limpar escritórios em várias cidades. Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Londres. Em pouco tempo, estava faturando mais de $1 milhão por ano. E não, eu não me tornei um gênio extraordinário da noite para o dia. Eu apenas reescrevi minha programação. Você pode estar ouvindo isso e pensando, mas eu não tenho dinheiro para investir, não tenho contatos, não tenho tempo. Mas eu vou lhe dizer algo que aprendi da maneira mais difícil. Essas desculpas são sintomas do condicionamento. Porque quando você muda a forma como pensa, você começa a encontrar maneiras. As oportunidades já existem. Elas apenas não aparecem para quem ainda está cego pela mentalidade de escassez. Você precisa entender, não há limite para quanto você pode ganhar. Nenhum. O mundo está mais conectado do que nunca. Você pode vender produtos, ensinar algo, compartilhar conhecimento, prestar serviços e fazer isso globalmente, diretamente do seu celular. Mas antes de qualquer ação, é a consciência que precisa mudar. Seu modelo mental precisa se expandir para que o dinheiro comece a fluir. E sabe qual é a primeira pergunta que você precisa se fazer? Como eu realmente quero viver? Porque se você não tem uma imagem clara da vida que quer, qualquer migalha parecerá suficiente. Mas quando você define exatamente como quer viver, o tipo de casa, o carro, as viagens, o conforto, a tranquilidade financeira, você acende dentro de si uma urgência. E essa urgência é o começo da transformação. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para viver com abundância. Mas enquanto continuar obedecendo a uma programação mental que não é sua, você se contentará com o mínimo. E pior, achará que isso é normal. Mas não é, nunca foi. Hoje, você tem a chance de romper esse ciclo, de questionar aquilo que sempre lhe disseram, de reprogramar sua mente para a riqueza. E eu estou aqui para lhe dizer, isso não é apenas possível, isso é seu direito. Você já parou para pensar que absolutamente tudo o que existe hoje, tudo mesmo, foi antes uma simples ideia na mente de alguém? Pense nisso. O celular que você usa, o prédio onde você mora, a roupa que está vestindo, até mesmo este vídeo que você está assistindo. Tudo isso começou como um pensamento. Um pensamento é energia, e energia se move, vibra. Nós vivemos em um universo que funciona por leis, e uma das mais poderosas delas é a lei da vibração. Quando eu entendi isso pela primeira vez, foi como se uma cortina tivesse sido arrancada dos meus olhos. Eu percebi que a vida não acontece comigo. Ela responde a mim. Responde ao que eu penso, ao que eu sinto, ao que eu vibro. E a vibração, escute bem, é determinada pelos pensamentos que você mantém de forma contínua. Se você está o tempo todo preocupado, sentindo medo, escassez, culpa, adivinhe o que você está atraindo? Exatamente mais daquilo. Agora pare e reflita comigo. Quantas vezes você já começou o dia com um pensamento negativo? Algo pequeno, como um e-mail que você não queria receber, uma conta inesperada, uma notícia ruim, e de repente o dia inteiro pareceu desabar. Atrasos, conflitos, exaustão. Você acha que é coincidência? Eu lhe garanto. Não é. É vibração. Você entrou em uma frequência baixa e ficou preso nela. A lei da atração, que se popularizou com O Segredo, não é uma ideia mística. Ela é consequência direta da lei da vibração. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você é. E você é, energeticamente, o que vibra consistentemente. Foi por isso que, por muitos anos, eu mesmo me senti preso. Eu ganhava dinheiro, mas depois perdia. Conquistava coisas e, de repente, tudo parecia escapar. Até o dia em que percebi que meu interior não estava alinhado com o que eu dizia querer. Lembro-me claramente de uma conversa com um jovem. Durante um seminário que ministrei, ele me disse: Bob, eu quero ser rico, eu penso nisso o tempo todo. E eu perguntei: como você se sente quando pensa nisso? Ele respondeu: ansioso, porque eu não tenho. Essa é a armadilha. Pensar em dinheiro, desejá-lo, falar sobre ele, tudo isso é inútil, se o sentimento associado for o da falta. Porque aí, mesmo sem perceber, você está vibrando escassez, e o universo lhe entrega mais do mesmo. O truque está em mudar a frequência emocional.
E é aí que entra o poder da visualização, da imaginação criativa. Eu faço isso desde 1961. E a cada vez que aplico esse princípio, percebo o universo se reorganizando a meu favor. Vejo as conexões acontecerem, as pessoas certas surgirem, as oportunidades aparecerem como se estivessem me esperando. E talvez você esteja ouvindo isso e pensando, isso nunca acontece comigo. E eu lhe pergunto, como você tem se sentido ao longo de seus dias? Como você se sente quando pensa em seu futuro? Você vibra confiança ou dúvida? Entusiasmo ou medo? É simples. Se você quer mudar o que está ao seu redor, mude o que está dentro de você. Mas atenção, isso exige consistência. Não adianta vibrar bem por 5 minutos e passar o resto do dia reclamando da vida. A frequência dominante sempre prevalece. Hoje, temos comprovação científica disso. A neurociência mostra que pensamentos sustentados por emoções intensas reprogramam conexões neurais. Eles moldam seu cérebro como se estivessem criando novas rotas. Isso é neuroplasticidade. E quando você entende esse princípio e o aplica conscientemente, você se torna literalmente um imã para experiências alinhadas com sua nova vibração. Por isso, eu sempre ensino. Crie rituais. Comece seu dia sintonizando sua mente. Eu tenho um momento que chamo de meu ajuste de frequência. São 5 a 10 minutos em silêncio, olhos fechados, respirando profundamente e visualizando com todos os detalhes a vida que eu quero viver. Eu vejo, eu sinto, eu acredito e então eu deixo ir. Essa prática diária tem mais poder de transformação do que 1000 ações desconectadas. Porque uma mente alinhada em alta frequência gera ideias melhores, decisões melhores, atitudes melhores. E eu lhe darei um exercício agora, um simples, mas poderoso. Escolha um objetivo, um só, algo que você deseja de verdade. Pode ser mais dinheiro, um novo trabalho, um relacionamento. Agora, feche os olhos e imagine que isso já é real. Não como quem espera, mas como quem vive. Sinta como seria acordar com isso já acontecendo. Veja os detalhes, ouça os sons, sinta as emoções. Faça isso todos os dias, por 21 dias, e me diga depois o que aconteceu. Algumas pessoas que aplicaram esse exercício comigo em mentorias ao redor do mundo relataram mudanças que pareciam milagrosas. E não foi mágica, foi vibração, foi consistência emocional, foi fé aplicada com inteligência. Mas também preciso ser honesto. Muitos não conseguem manter isso por mais de 3 dias. E sabe por quê? Porque estão viciados em se sentir mal. Viciados em drama, em preocupação, em escassez. A química emocional do corpo se acostuma com a dor e rejeita a paz. Isso é real, está documentado. Por isso, mudar de frequência exige decisão, coragem e repetição. Você vai cair, vai esquecer, vai se sabotar, mas se levantar e repetir. É o que diferencia os que transformam suas vidas dos que vivem a mesma história em repetição. Você nasceu com esse poder. Ninguém lhe contou, mas ele sempre esteve aí. A pergunta é, até quando você vai continuar ignorando isso? Porque no dia em que você aceitar que sua vibração cria sua realidade, você vai parar de correr atrás das coisas e vai começar a atraí-las até você. As pessoas vivem como se tivessem todo o tempo do mundo. Adiamos sonhos, planos, decisões, sempre com a desculpa de que o momento ideal surgirá. Mas ouça atentamente. A ocasião perfeita não chega, a existência não espera, e o tempo que você acredita possuir pode se esgotar num instante. Aprendi isso de forma dolorosa, ainda jovem. Tinha um amigo, Bill Carter, com 16 anos. Um dia ele dirigia pela estrada de Kingston rumo a Toronto. Era apenas mais um dia comum. Mas ele nunca chegou. Colidiu frontalmente com um poste de concreto e morreu instantaneamente. Se alguém o tivesse questionado meia hora antes do acidente sobre quanto tempo de vida pensava ter, ele provavelmente teria respondido 50, 60 anos. Porém, ele não tinha nem mais 30 minutos. Agora reflita.
Quantas coisas você está deixando para depois? Quantas vezes você cogitou mudar de profissão, iniciar um negócio, terminar um relacionamento nocivo, cuidar melhor de sua saúde e decidiu postergar? E se o depois nunca chegar? Minha avó, por outro lado, dizia constantemente: em breve partirei. Ela começou a dizer isso aos 60 anos. Falava como se estivesse em seus últimos dias, como se o tempo estivesse se esvaindo. Ela viveu até os 94 anos. Adormeceu e não acordou mais. Paz absoluta. Ela acreditava ter pouco tempo, e teve muito. Bill acreditava ter muito tempo, e teve pouco. E é por isso que afirmo: você não sabe quanto tempo tem, e nem eu. Ninguém sabe. Essa é a realidade que a maioria evita confrontar. Porque dói. Porque exige ação, movimento, quebrar a inércia disfarçada de segurança. Quantas pessoas você conhece que dizem: agora não é a hora, como se a vida fosse um ensaio e pudessem repetir para sempre? Não é. Este é o palco principal, e a cortina pode se fechar a qualquer momento. Sabe o que me entristece mais? Ver pessoas desperdiçando a vida por medo. Medo do fracasso, medo do julgamento alheio, medo de parecer ridículo. Tudo isso as paralisa, esperando uma permissão que nunca virá. E quando olham para trás, o tempo passou. E elas não viveram, apenas sobreviveram. Eu já fui uma dessas pessoas. Houve um momento no início da minha trajetória profissional em que recebi uma proposta para trabalhar na Nightingale Conant, em Chicago. Ganhava mais de $1 milhão por ano. Era o meu auge financeiro. Mas aceitei trabalhar por $18 mil anuais. Isso mesmo, uma redução drástica. Por quê? Porque sabia que aquele passo, por mais arriscado que parecesse, me colocaria no caminho certo. Me daria a oportunidade de aprender o que realmente importava. Eu poderia ter dito: não é o momento. Mas se eu tivesse esperado, você provavelmente não estaria ouvindo minha voz agora. A vida me mostrou repetidamente que os momentos mais transformadores ocorrem quando você deixa de pensar em segurança e começa a viver com propósito. Quantas pessoas você conhece que passam 10, 20, 30 anos em um emprego que detestam apenas porque é seguro? Que estão em relacionamentos vazios, mas temem a solidão? Que enterram sonhos porque acham que é tarde demais? Eu lhe digo, isso não é viver, é sobreviver. A maioria vive de forma regressiva. Olha para o passado, tenta se proteger do que já ocorreu, carrega culpas, mágoas, arrependimentos e esquece que a vida acontece aqui, agora. Gosto de imaginar uma ampulheta. A areia que já caiu representa o passado e não há como voltar. A areia que ainda vai cair é o futuro. E ninguém sabe quanto resta. A única areia que você pode usar é a que está caindo agora. O presente. Esse é o seu campo de ação. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Só precisa começar. E sim, dará medo. Parecerá loucura. Mas a vida não recompensa quem fica parado esperando segurança. Ela recompensa quem se entrega com fé. Pense em figuras como Elon Musk, que investiu toda a sua fortuna no início da Tesla e da SpaceX, ou mesmo Walt Disney, que foi rejeitado inúmeras vezes antes de criar o maior império de entretenimento do mundo. Nenhum deles esperou se sentir preparado, porque ninguém se sente pronto. Você se torna pronto no caminho, e o caminho só começa quando você dá o primeiro passo. Não quando tudo estiver perfeito. É quando você decide que merece viver algo maior. Porque merece. E não é apenas um desejo, é uma obrigação. Se você tem talentos, ideias, paixões, você tem uma missão. Você tem algo que somente você pode oferecer ao mundo. E cada vez que você adia isso, o mundo perde. Você perde. Então me responda: até quando você adiará a vida que você sabe que nasceu para viver? O tempo está passando, e cada segundo que passa, não retorna. Você teme arriscar-se e se arrepender? Pois eu lhe digo com absoluta certeza: o arrependimento por não ter tentado doerá muito mais. Você não precisa fazer algo grandioso hoje, mas precisa fazer algo. Um passo, um gesto, uma escolha, porque assim começa a revolução interna.
E uma vez que você comece, não vai querer parar, porque sentirá pela primeira vez em muito tempo que está verdadeiramente vivo. E esse sentimento vale tudo. A verdade é que a maioria das pessoas só percebe o valor do tempo quando não o tem mais. Elas acordam um dia, olham ao redor e percebem que os anos se passaram e quase nada mudou. Os sonhos foram arquivados, os projetos esquecidos, a alegria substituída pela rotina. E aí surge aquele vazio, aquele peso no peito de quem sabe que poderia ter agido diferente, mas não agiu. E por que não agiu? Porque o medo prevaleceu. O medo do fracasso, da crítica, do julgamento, da dor. Mas o que ninguém lhe conta é que o medo, por mais real que pareça, é apenas uma sombra. Ele não pode impedi-lo de agir. Só pode convencê-lo a parar. E a vida? Não espera quem para. Você já notou como o tempo parece acelerar quando você não está feliz? Os dias viram semanas, as semanas viram meses, e quando você vê, o ano terminou. E você promete que no próximo ano será diferente. Mas repete os mesmos hábitos, as mesmas escolhas, as mesmas justificativas. Você já percebeu quantas vezes você disse, depois eu faço, depois eu viajo, depois eu cuido de mim, depois eu mudo de emprego, depois eu invisto no que amo. Mas quando o depois se torna nunca, ninguém o avisa. Por isso hoje quero fazer um convite. Pare agora. Respire fundo. Feche os olhos, se quiser. E se pergunte, se hoje fosse o meu último dia, eu estaria em paz com o que vivi? Essa pergunta não é para assustá-lo, é para despertá-lo. Porque se a resposta for não, então você tem um presente enorme em suas mãos. A chance de mudar isso agora. Enquanto você ainda respira, ainda sente, ainda tem voz, você tem poder. Poder de recomeçar, de fazer diferente. De sair da trilha invisível onde todos caminham no automático e finalmente assumir o controle de sua vida. Não viva com o freio puxado, não espere a aprovação de ninguém. Não negocie seus sonhos com a mediocridade do mundo. Você não está aqui por acaso. Você não está ouvindo isso por acaso. Talvez hoje seja o seu momento de escolher viver verdadeiramente. E se for, saiba que a vida responde a quem escolhe. Com coragem, com ação, com presença. A única coisa que você tem de verdade é o agora. E o agora é tudo. A vida que você tanto deseja já está disponível. Mas ela só começa quando você para de adiar e decide viver agora. Não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito. Mas agora, como está, com o que você tem. Porque é no passo que você dá hoje que o próximo caminho se revela. Se algo o tocou aqui, se alguma parte do que ouviu fez seu coração acelerar, então você já sabe que isso não foi apenas mais um vídeo. Foi um chamado, um impulso, um lembrete de que você pode, de que você merece e de que é hora de começar. E falando em começar, o próximo vídeo que está aparecendo aí na tela é o seu próximo passo. Se este aqui te mostrou que é possível, o próximo vai te mostrar como subir mais um degrau em sua evolução de sabedoria, para que você se torne um pouco melhor do que é agora e continue nesse caminho de crescimento contínuo. Obrigado por estar comigo até aqui, e eu o espero no próximo vídeo.